Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa disciplina de Ética, Política e Sociedade, né? Ética, Política e Cidadania tem essa mesma contextualização. Sou o professor José Matias Filho, você já me conhece aí da caminhada, e é mais uma vez uma alegria estar aqui com você, sábado de manhã, estamos aí firmes e fortes para desenvolver as nossas abordagens, tá certo? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e vamos desenvolver a abordagem da nossa aula de hoje. E eu te peço aí um feedback, por gentileza, você que acompanha a nossa aula, mande no chat a visualização que você está tendo aí, áudio, som, tá tudo certo? Nosso tutor nos acompanha aí, tudo bem? Imagem, áudio. Tudo certo, pessoal. Então vamos lá para a nossa abordagem de hoje, né? Se você se recorda, nós estamos na nossa sexta aula e hoje a gente vai dar continuidade às abordagens da unidade 2. Se recorda, a gente está vendo sobre a formação da moral ocidental. Como de costume, eu coloco aí para você o QR Code que dá acesso ao material dessa aula, tá bom? Então, digitalize aí o QR Code pelo seu celular e você terá acesso ao material, tá bom? Também estou postando no chat o link que dá acesso a esse mesmo material, certo? Se você não consegue aí pelo QR Code, você pode baixar pelo link. Bom, vamos lá. Nós vamos abordar na aula de hoje alguns pensadores que fazem parte o quê? Do contexto de pensar agora o sujeito, né, o homem como um ser independente na formação da sua moral. Porque até então a gente tinha o quê? Uma abordagem da moral, né, que pautava-se no dever. Lembra a ética do dever, a ética cristã? Então agora esses autores vão questionar essa visão de moral pautada pela imposição, e aí o sujeito como independente, né, como autônomo. E aí tem toda uma construção em relação a isso. Então, nós estamos na nossa segunda unidade, trabalhando a seção 2.3 e 2.4. Então, hoje nós fechamos a nossa unidade 2, tá? Melhor dizendo. Então, vamos ver o pensamento do Rousseau e o pensamento do Kant, na seção 2.3, e depois na seção 2.4, o pensamento do Hegel, do Nietzsche e do Sartre, tá certo? E aí são essas as linhas gerais que nós vamos tratar na aula de hoje. Tudo certo, pessoal? Feedback que eu pedi aí, né? Obrigado para quem está respondendo, ao Cláudio, ao João, Vinícius, o Celso, a Fernanda. Obrigado aí pelo retorno. Então, vamos lá, né? Começando pelo pensamento do Rousseau. O Rousseau é um filósofo contratualista, nós temos lá toda uma discussão do contratualismo, né? Que é desenvolvida na sociologia, mas aqui ele também tem um desenvolvimento da abordagem relativo ao quê? À moral do coração. Ele é conhecido como o filósofo da moral do coração. Tá? E aí a gente vai ver do que se trata propriamente isso, tá certo? Mas antes da gente começar a abordagem sobre o pensamento do Rousseau, eu queria saber aí de você, tem alguma questão, alguma abordagem que você gostaria de ser apresentada novamente aqui sobre os nossos conteúdos anteriores? Então, eu gosto sempre de pedir esse desenvolvimento interativo da nossa aula, tá certo? Então, se tem alguma dúvida, a gente já tira agora no começo da aula sobre conteúdos anteriores, e aí a gente dá o desenvolvimento para o conteúdo de hoje, tá certo? Então, a gente vai fazer o fechamento da unidade 2 na aula de hoje, tá certo? Então, espero que todos tenham tido acesso aí ao
nosso material, tá? Como vocês sempre pedem, eu tive essa ideia de colocar aí para vocês baixarem. Então, acompanhando aqui no chat, nenhuma questão, né, sobre conteúdos anteriores, então vamos ver aí o que se trata essa moral do coração, segundo o Rousseau. Então, o Rousseau, como eu falei, é esse filósofo contratualista, né, ele vai pensar aí as bases para a formação da sociedade. E, em relação à moral, o que ele vai dizer, né? O Rousseau, ele nos apresenta que o homem, ele é bom no seu estado de natureza. Então, nós temos esse estado de natureza em que o homem é bom, desenvolve as suas ações, as suas relações no coletivo de uma maneira boa, compartilha, mas, né, que a partir do momento que esse coletivo começou a dividir e cercar o primeiro pedaço de terra, é assim que ele fala, né, começou o quê? A ideia de individualismo, a ideia de egoísmo. E aí o homem, né, ele passa o quê? A não pensar mais nesse coletivo. E aí essa sociedade precisa ser regida por normas, né? Essa releitura aqui, que a gente está vendo no nosso slide, o Rousseau, em linhas gerais, eu falei aí do contratualismo, mas o Rousseau, ele faz uma releitura do Spinoza, agora no campo da ética, tá? O Spinoza é um autor que vem antes do Rousseau e que é condenado lá pela igreja, porque as ideias dele são contrárias à igreja. E esse filósofo vai passar muito tempo sem nenhuma abordagem sobre ele. E o Rousseau faz uma releitura e também vem a seguir as ideias ali do Spinoza. E aí, nesse início de modernidade, né, o Rousseau também começa a criticar a ética cristã, né? Porque a ética cristã é normativa, no sentido de que ela impõe as regras a serem utilizadas pela sociedade, né? Desenvolvidas pela sociedade, nas nossas relações, ou seja, nas relações estabelecidas. E, né, no pensamento do Spinoza, o Spinoza separou o que é do campo da ética e o que é o campo da moral. E aí, ele deixou a moral com a religião nessa questão das imposições de deveres, e a ética vai ser o quê? Né? Uma reflexão sobre essa moral, mas uma crítica a essa moral, que é a moral da igreja. Por isso que Spinoza foi condenado, né? E aí, a gente vai ver esse desenvolvimento de uma reflexão que vai falar o quê? Agir eticamente é agir com liberdade, né? E aí a gente vai ter essa atitude de ação consciente. Por quê? A ética cristã, como ela é normativa, ela dita as regras, ela não dá essa liberdade e essa ação consciente, segundo o que os autores aqui apresentam. Então, se alguém determina as nossas ações, o Estado, o direito, a igreja, a sociedade, a família, nós não estamos sendo éticos, porque nós estamos agindo por uma imposição. Nós estamos sendo moral, porque moral é o quê? A realizar as ações a partir de regras. Então, você está sendo moral e não ético, segundo aqui a proposição. Então, a moral permite que nós sigamos os costumes e sigamos as regras, correto? E a ética é o quê? É uma adesão ao bem por si, por meio de um desenvolvimento de um racionalismo que nós vamos ter uma adesão ao bem, né? E aí poder balizar as ações entre corretas ou não corretas, como propõe a ética. Nessa releitura aí que o Rousseau faz do Spinoza, ele vai olhar para a modernidade e vai enfatizar o quê? A ideia de sujeito, né? O sujeito individual com uma subjetividade própria, né? Com algo próprio de si, que o faz agir assim ou assado, digamos assim, né? Correto ou incorretamente. E aí, o sujeito passa a ter autonomia, e não mais, né, a ideia de imposição lá pela igreja. Então, o Spinoza foi redescoberto aí pelo Rousseau, e aí nós temos essa dedicação que é a liberdade e determinismo, né? Esse impasse para discutir essa relação. Então, o homem ele é livre quando ele age por si, ou ele, né, ele é livre quando ele age em relação às regras. Aí tem o determinismo. E aí, o que é o determinismo? Essa imposição das regras. O homem é livre ou ele é determinado, né?
Então, para o Rousseau, esse determinismo, ele não tira a liberdade do homem, né? O homem nasce bom, que é o bom selvagem, o bom salvagem aqui, e as leis têm bons propósitos, ele vai dizer, né? Nessa releitura aí. É um embate aparente. Aqui você tem lá a imagem do filme O Mowgli, né? Que é um menino que é criado lá no meio dos lobos, e ele vai ter as mesmas ações dos lobos. Ah, e, né, para ilustrar o quê? Nós desenvolvemos a moral no coletivo ou como que nós nos desenvolvemos moralmente, né? Então, se nós não fizermos parte desse coletivo, nós não vamos ter as mesmas características. É essa ilustração aí que o filme do Mowgli nos traz, tá certo? Então, nós temos aí o sentimento moral que o Rousseau vai tratar, né? É um sentimento colocado à frente da questão da razão. E como explicar que se coloca contra a razão? Né? Ele não se coloca, então, contra a razão de forma absoluta. Ele vai fazer o quê? Né? Vai dizer que a sociedade conduzida pela razão, ela é corrompida e pode, né, ser corrigida desde que a razão se curva ao coração. Ele vai dizer que a gente tem, né, interiormente um impulso, um desejo que é colocado aí, né, por uma ação como que divina, né, que faz o homem ser bom. E aí isso vai ser uma forma segura de colocar em prática as virtudes. Então a análise do Rousseau apresenta o quê? De que a natureza humana é boa, mas a sociedade contamina, a sociedade corrompe, né? Então nós temos lá a ideia de que o homem no estado de natureza é bom, mas a sociedade o corrompe, tá certo? Então, em linhas gerais, essa é a abordagem aí do pensamento do Rousseau, tá certo? Então, ele vai se rebelar contra a razão e afirma que nela está o fundamento aí da maldade, da opressão, dos vícios. E também nisso está fundamentada a origem e desigualdade entre os homens, que não é natural, mas sim social. Né? E por isso é necessário essa moral que é mediada, né, aí as regras, para que o homem possa conviver, né, de uma forma próxima ao seu estado de natureza, tá certo? Quem cumpre o dever, segundo Rousseau, é ético, pois visa aí, né, um bem, e nós aspiramos o bem, né? Então, o sentimento, ele tem primazia sobre a razão. E aí, ele vai mostrar que para o homem ser livre e feliz, ele precisa estabelecer o quê? Uma boa relação consigo mesmo e com os demais. E aí a gente tem esse novo contrato social, que faz parte, então, dessa ideia geral do Rousseau. Tá certo? Tudo bem, pessoal, até aqui? Essa, então, é a abordagem sobre o Rousseau, né? Nós temos aí mais 4 autores para ver, né? Assim, em linhas gerais, a ideia central, tá? Então, você está perguntando aí se a natureza humana é boa, como se explica a origem da corrupção na sociedade? Pela origem do próprio egoísmo, tá bom? Então, o homem, ele no estado de natureza, ele é bom. Mas, quando surge a propriedade privada, aí sim começa o egoísmo e começa essa corrupção aí na sociedade, tá certo? Essa seria a resposta. Quando o homem cerca o primeiro pedaço de terra e diz, essa parte é minha, ele está expressando também o seu egoísmo. E aí, quando, né, outros e outros e outros também vão, né, cercando e estabelecendo o que? Propriedade privada, isso também é a causa da corrupção na sociedade, tá certo? Segundo aí o pensamento do Rousseau. Vamos lá? Pergunta respondida. O Rousseau também tem todo um desenvolvimento sobre a educação, tá? Não é o nosso foco aqui, mas lembrado aí no chat, ele tem um livro chamado Do Emílio ou da Educação, O Emílio ou da Educação, em que ele apresenta toda uma formação, né,
a partir de uns pressupostos que ele entende serem interessantes para o ensino. Só que ele está pensando ali, pessoal, o ensino individual, tá? É um nobre que ele está educando. Então, essa educação depois apresentada nesse livro, ela vai servir como base para se pensar a educação. Mas ali, naquele contexto dele, é uma pessoa, é um contexto de nobreza que ele está ensinando, tá bom? Se eu não me engano, o livro tem essa conotação. Vamos ver agora o Kant, né, já que ele é um dos autores que tem uma expressão muito importante na moral ocidental, né? E o Kant vai nos falar do imperativo categórico. Então, o Kant, ele vai contrariar o Rousseau, ele vai dizer que nós não nascemos bons. Isso aí é um romantismo, né? Nós somos egoístas e a única intenção capaz de dar valor à moral, a uma ação, é o quê? É cumprir o dever pelo dever. Então, é a ética do dever, né? E aí o Kant vai dizer do imperativo categórico. O que é o imperativo? Né? Me responda aí no chat essa ideia. O Kant, ele nos mostra o quê? Que a razão, ela deve nos guiar no sentido que de agirmos sempre por respeito à pessoa. E aí, somente isto tornaria essa convivência humana possível, tá certo? O imperativo, então, pessoal, é sempre uma ordem, né? Então, o imperativo é uma ordem. Né? Faça isso, cumpra isso, tá? Então, o que é o imperativo categórico? É ditar uma lei, né, para o segmento das ações. Em primeiro momento, seria essa aí a ideia do Kant, tá? O imperativo categórico do Kant vai tratar de uma moral o quê? Formal, deontológica e universal. Por quê? Né? Se somente a razão, como ele disse aqui, ó, é o que vai guiar para a gente agir e ter uma convivência possível, né? Ele vai dizer sobre a ação moral como algo que impera na nossa vida, né? É formal por quê? Porque ele vai formular um imperativo, vai formular uma regra. Ela é deontológica por quê? Porque é um dever interno, é algo que o sujeito coloca a si, né? E é universal por quê? Porque a forma que ele vai apresentar, essa moral, ela deve ser universal e estar presente em todas as ações, independente do local, tá certo? Então, se nós somos egoístas e o dever é necessário para nos tornarmos morais, isso é uma ética deontológica. Deontológica vem da nossa ação enquanto desenvolvimento de alguma prática, tá? Então, esse dever, ele deve ser o quê? Universalizado, se fundamentado na razão, né? Então, nós vamos ter, segundo aí o que o Kant fala, essa maioridade, essa autonomia da vontade e da intenção, tá certo? Então, pense, né, nas ações. Então, o que ele vai dizer? Haja de tal maneira que a sua ação ela possa se tornar uma ação universal, ou seja, ela possa ser praticada por outros. E a isso eu traduzo por uma frase usada pelo Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim: se você, né, não pode contar as suas ações para sua mãe, que caráter você tem, né? Parafraseando um pouco isso que ele fala. Por quê? As nossas ações elas devem ser valorizadas, digamos assim, pelo nosso círculo. E se a nossa mãe não pode sentir orgulho das nossas ações, né? Se ela se envergonhar com as nossas ações, é porque essas ações não podem ser nenhuma regra. Então, um pouco isso que a moral kantiana, esse imperativo
nos apresenta. Então, haja de tal maneira que a sua ação possa se tornar uma regra, né? Possa ser universal, tá certo? Então, o que a gente tem aí? Nós temos a noção, as ações, né, contra o dever, que são ações imorais. Por exemplo, o bandido, ele tem ações que não fazem parte da moral da sociedade. No entanto, para o seu grupo, ele está sendo ético, porque o bem para ele é relativo. Então, se roubar é um bem para ele, é a ética que ele desenvolve, né? Então, conforme o dever, e aí a gente tem o imperativo, que é essa ordem para que nós desenvolvemos uma ação conforme aquilo que deve realmente ser, que é o bem. Lembra? A máxima da ética é o bem pelo bem. Então, esse dever que nos leva a ter uma ação voltada para o bem, ele pode acontecer de três maneiras, né? Esse dever, num primeiro momento, ele pode ter o quê? Uma intenção egoísta, uma intenção aí por inclinação imediata, ou pelo o dever que é a própria disposição de consciência ética. Quando a gente fala de uma intenção por egoísmo, por exemplo, o candidato que está lá, né, em campanha política, ele vai lá, apresenta, né, boas ações, mas ele não está tendo uma visibilidade apenas, né, de bondade, mas de uma intenção que ele vai ter voto, né, vai ter um retorno. Então, se ele passa o mandato dele dando cesta básica, ele está desenvolvendo uma ação moral, porque ele está ajudando, mas eticamente ele tem aí o quê? Uma ideia egoísta, porque ele quer uma retribuição, né? Por inclinação imediata, o que é? É a pena, é a compaixão, né? Por exemplo, se eu vejo uma pessoa na rua e eu quero ajudar com um alimento, vou lá, compro uma marmita, né, e dou um alimento para essa pessoa, eu estou tendo uma inclinação imediata, estou tendo pena, compaixão, também estou agindo de uma forma moral, mas eu não estou sendo ético no sentido de que eu não vou sanar aquele problema da pessoa, né? E aí, é a mesma coisa, né, de eu dizer, você não tem dó de tal preso que está lá na cadeia, né, numa conversa com alguém, né? A pessoa vai falar, não, eu não tenho pena não, porque, né, essa pessoa, ela invadiu minha casa e roubou. Então, veja, ao mesmo tempo que eu posso ter uma inclinação imediata sentindo pena e compaixão, outra pessoa pode, né, ter sofrido a ação daquele marginal e não ter pena dele. Então, o que a gente está vendo aqui? O dever, ele não pode ter nenhuma inclinação egoísta, exigir retribuição, e nem pode ter uma inclinação imediata. Por quê? Porque aí essa inclinação imediata pode variar de algum para outro, entre pessoas. Eu posso ter compaixão, o outro não. Então, agir pelo dever, que é a consciência ética, e aí é o que realmente deve ser esse imperativo que o Kant está falando, né? É agir pelo o dever pelo bem. E aí a consciência ética é desenvolvida. É essa máxima, né, que ele coloca. Então, como nós, como animais racionais, nós devemos o quê? Regular as próprias leis que nós vamos impondo a nós mesmos. Então, o imperativo é isso, é uma lei que se impõe. E categórico por quê? Porque não pode ser diferente. Então, nós devemos agir, por quê? Porque é o bem que deve ser feito, independente da situação, né? Então, o imperativo categórico, como ele coloca aqui, tem essa máxima, né? Age de tal modo que a máxima da tua ação possa se tornar por tua vontade em lei universal, ou seja, é uma fórmula que deve ser seguida. Tudo que não puder contar como fez, não o faça. Lembra lá da frase que eu falei, né, do Cortella? Se você não pode falar para sua mãe as suas ações, é porque as suas ações não são corretas. Então, ele vai dizer, né, o Kant, jamais trate a humanidade na tua própria pessoa ou na pessoa do outro como um meio e sempre como um fim em si mesma. Essa é a máxima regra, tá certo? A máxima do bem pelo bem, que é o que a ética propõe, tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal?
Já respondi aqui algumas questões, né? Nenhuma questão a mais sobre o conteúdo. Então, vamos lá. Agora a gente tem o reigo, né? Então, você viu lá que a moral, para o Rousseau, ela faz parte o quê? Desse contrato social. Para o Kant, nós temos o imperativo categórico. E agora, para o Hegel, nós temos o quê? A moral como uma construção histórico-social. Né? Então, o Hegel, ele um pensador que vai pensar a moral a partir o quê? Da própria história, porque nós somos seres históricos, e aí as nossas circunstâncias vão definindo as nossas ações. Nós agimos de uma maneira hoje que é um pouco diferente dos nossos pais, né, do tempo dos nossos pais, e é bem mais diferente do tempo dos nossos avós. Por quê? Porque é um histórico, né, diferente do qual nós vivenciamos. Então, a moral ela vai ser parte desse construto. Né? Então, muita coisa que hoje escandaliza os nossos pais, para nós é um pouco mais aceitável, digamos assim. Então, nesse construto histórico social, vai também se definindo os novos valores, e aí a moral, né, vai sendo estabelecida. Então, além da nossa vontade subjetiva, né, do eu, nós temos uma vontade objetiva, que é a sociedade, que é o social. E isso vai determinar a nossa conduta, segundo o que o Hegel diz. Então, nós devemos ter maturidade para quê? Para fazer as nossas escolhas entre elas, entre o individual e esse social, né? E aí a gente vai ter, então, esse mecanismo de se autorregular, né? Então, o Hegel vai dizer que a história ela tem um mecanismo próprio que se expõe, existe um espírito da história. Então, em alemão, isso é Geist, né? Então, o Zeitgeist é o espírito da época, né? Aí é uma expressão para dizer do movimento próprio da história. Então, o movimento ele é dialético. Se você se recorda da dialética, o que é dialética? É o processo que apresenta o que? A tese, a antítese e a síntese, né? Uma antitese, por exemplo. Então, nós temos sempre, né, essa manifestação na história, o que? Os valores vão sendo reelaborados, reinterpretados, e aí a gente tem essa síntese, né? Um pouco isso, o que o Hegel nos apresenta, né? E aqui é uma abordagem que ele vai dizer o seguinte, né? Esse espírito que se manifesta aí na sociedade, esse próprio movimento, ele se apresenta de três formas, que é a consciência individual, que é o eu, né? Esse espírito subjetivo. O objetivo são as instituições que também vão aí estabelecer os hábitos, as regras, né? E o espírito absoluto, que seria a consciência de si. O Hegel, ele é um pastor protestante, né? Então você vê uma relação também religiosa, e aí o espírito absoluto para ele é a consciência de si, que aí vai estar expressa na religião e na arte. Mas de uma forma geral, esse espírito se manifesta na história por meio que desse processo dialético, e aí ele tem uma obra muito importante, né, que apresenta esse pensamento, que é a fenomenologia do espírito. O pensamento do Hegel não é tão simples, né, mas em linhas gerais é essa abordagem de que há a manifestação na história que faz com que ela se movimente de uma forma dialética, ou seja, sendo reelaborada, e aí a moral também condiz com essa mudança que acontece histórica, tá certo? Então, a humanidade, para ele, é um organismo vivo, é dessa forma que ele entende, então, esse movimento histórico e também as transformações que acontecem na sociedade. Tudo bem, pessoal? Então, mais um pensamento, né? Agora o pensamento do Hegel. Veja que é sempre o quê? A manifestação, digamos assim, uma interpretação de como a moral se desenvolve a partir dessa apresentação de cada um dos pensadores. Tá bem? Temos o Nietzsche, né? O Nietzsche, ele vai apresentar aí
a genealogia da moral, ou seja, ele vai pensar a moral a partir do quê? De uma autonomia que vai ser necessária para acontecer, saindo-se das amarras da religião, né? Ele é um filósofo ateu, né? Então ele vai, na sua abordagem, olhar para a moral sempre uma conotação religiosa. E aí, o que é necessário para a autonomia, né? Para ser ético? Sair dessas amarras da religião, tá certo? Então, o Nietzsche, né, ele tem essa abordagem de que, né, o homem tem em si, né, o propósito da razão que o impulsiona para buscar a verdade, né? E quando se transgride essa expressão de liberdade, nós vamos ter o quê? Sempre uma ação que não é por autonomia, não é por liberdade desse sujeito. E ele vai criticar toda a questão do cristianismo, né? Porque o cristianismo, ele fez uma adesão dos pensadores lá, né, do contexto da filosofia, para conciliar com a fé. Lembra? Fé e razão? E aí nós temos toda uma abordagem contrária à religião, né? A ética do Nietzsche é uma ética que é apresentada como irracionalista ou voluntarista, né? E aqui nós temos, né, o sujeito como aquele que vai buscar essa autonomia. O voluntarismo é o quê? Né? O Nietzsche vai dizer que é a vontade de potência. O homem, né, ele não tem nem maldade e nem bondade, né? Mas os seus desejos vão conduzir para se desenvolver as ações, né? Aqui a gente tem, né, dois mitos, o apolíneo e o dionisíaco, que vai representar, então, essa ideia, né, de que o homem deve se desenvolver, né, sem nenhuma amarra. E aí a vontade de potência é isso. São todos os desejos e todos os impulsos que levam o homem a se desenvolver. E aí ele não pode ter nenhuma amarra. Outra coisa que a gente vai encontrar no pensamento do Nietzsche é o niilismo, é que tudo perde sentido, né? Tudo não tem sentido em si. E aí o que vai nos dar sentido, né? O que vai dar sentido para o mundo? Aquilo que a gente definir como sentido. Então, aquilo que a religião fala de vida que se desenvolve por meio das virtudes, não tem sentido, a não ser que eu dê sentido àquilo, né? Então, nós temos que viver intensamente, o Nietzsche vai dizer, que esse Übermensch aqui, que é também uma palavra alemã, né? Não sei se assim pronuncia, mas eu me propus a tentar, né? Então, a moral cristã, o Nietzsche vai dizer, é uma moral de rebanho, e é a moral dos fracos, porque se ela impõe aos outros, ela expressa a fragilidade, né? Você tem essa imagem aí do super-homem, né? Esse Übermensch aqui é o super-homem, que é a tradução que a gente tem aí desse pensamento do Nietzsche. O super-homem é viver nessa intensidade que o Nietzsche apresenta, viver todas as potencialidades, todos os desejos que faz parte do homem. E aí, dessa forma, ele vai ter o quê? A autonomia para também balizar, né, as suas ações. Tá certo? Então, até aqui é o pensamento do Nietzsche, tá? Nós vimos, então, sempre a moral sendo desenvolvida por uma ideia base, né, que o autor lança, e esse foi, então, o pensamento do Nietzsche. Né? Temos mais um pensador, mas deixa eu olhar no nosso chat o que você está colocando aí para a gente. Sei que é muita coisa, mas, em linhas gerais, a gente tem a proposição aí das ideias gerais de cada um dos autores. Tá certo? Então, tudo bem? Alguma questão, alguma proposição aí que vocês queiram melhor desenvolvimento?
passando um pouco rápido as ideias gerais, mas depois no final, né, eu quero fazer o fechamento então da unidade, né? Dar uma abordagem geral ao que a gente viu nessa unidade, tá certo? Então vamos para o pensamento agora do Sartre, e aí a gente ah, desenvolve a abordagem geral da nossa unidade. Então, o Sartre ele vai falar da questão da liberdade. Então, o homem é condenado a ser livre, né? Então, quando a gente fala do existencialismo, nós estamos falando de uma corrente filosófica do século XIX que vai olhar para o homem a partir do seu concreto, das suas circunstâncias, e aí pensar o existir do homem, né? E a gente tem aqui, em linhas gerais, o que o Sartre, né? Você tem aí o período que ele vivenciou, ele é contemporâneo, né? Em linhas gerais, o que o Sartre apresenta desse concreto do humano, né? A existência, então, precede a essência. Então, o homem se constrói e ele vai dar esse sentido à sua existência, que, né, deve ser atribuído, né, também a responsabilidade que o homem dá para essa existência. Então, o homem é um quê? É um ser para a liberdade. Por isso que ele vai dizer que o homem é condenado à liberdade. O outro é o meu inferno, né? Por quê? Porque são as nossas relações que vão se estabelecendo também os problemas. Então, o concreto do humano, a existência, ela não são mil maravilhas, né? Então, nas relações que estabelecem os problemas, por isso o outro é o meu inferno. O homem está condenado a ser livre, é outra máxima aqui que o Sartre apresenta. Então, diante das nossas escolhas, né, nós estamos sempre livres a escolher, né? Nós não temos essas determinações como os outros autores apresentavam, mas sempre a possibilidade de escolha, há sempre uma liberdade. Então, o pior mal é aquele ao qual nós nos acostumamos, né? E aí a gente olha para a sociedade, né, fazendo um paralelo aqui, e a gente vai encontrar diversas situações que para nós já estão comuns. Eu citei, né, falando lá do imperativo categórico do Kant, sobre o que a gente encontra lá na rua, né, algumas pessoas em situação de rua, né, e para nós é comum, né, como se, né, essa pessoa não tem o seu espaço, né, a sua casa, a sua família, e isso é comum para nós, já virou algo que a gente se acostumou. Então, o máximo que eu posso fazer é o quê? Dar ali um cobertor, uma blusa no tempo de frio, né? Uma jaqueta, ou um prato de comida, uma marmita. E é comum, porque faz parte, sempre vai ter os pobres, então a gente se acostumou com isso. Mas será que isso realmente é o que deveria ser a sociedade? Né? Então, veja, o pior mal é aquele ao qual a gente se acostuma. Então, para contextualizar um pouco a ideia aí do Sartre, né? A liberdade é a escolha incondicional. Por isso que o homem é condenado à liberdade, porque é incondicional as escolhas. Né? A liberdade é a escolha incondicional que o homem faz do seu ser e do seu mundo. Então, quando eu citei agora essa realidade de pobreza que a gente está acostumado, né? Então, é como que, né, se pudéssemos dizer que o próprio problema social é algo que nós fazemos do próprio mundo. Porque, né, o mundo é para ser equitativo, todos deveriam ter as mesmas condições, usufruir, né, dos mesmos bens, mas não acontece. Então, o homem faz isso no seu próprio mundo, né? Para o Sartre, nós somos o quê? Definidos pelas nossas escolhas. Então, mesmo quando estamos sobre o poder de forças externas, isso resultou de uma decisão livre. Então, esse é um pouco o contexto dessa abordagem sobre o Sartre, tá certo? Deixa eu ver aqui a proposição que a gente tem na sequência.
Tudo certo? Então, esse é o apontamento sobre o Sartre, tá? Eu sei que é um pouco mais simples, no entanto, mas em linhas gerais é o que a gente pode subtrair aí do pensamento desses autores, e agora do Sartre. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui no chat. Nós temos aí uma proposição, né? O Nietzsche, ele vem para desmontar toda uma ideia de moral cristã dos séculos, certo? Certo. Então, o Nietzsche, ele vem falar da hipocrisia da religião, né? Porque a religião, ela dita normas, né? Dizendo que essas normas é o quê? É por vontade de Deus. E aí, ele expressa a hipocrisia que existe. Por quê? Porque, segundo ele, essas regras não são vontade de Deus, são estabelecidas pelos próprios interesses da igreja, pelos próprios interesses do poder, e aí justificar isso como vontade de Deus não é o correto, né? Então, a religião, ela impõe, né, e não deixa o homem ser livre, o Nietzsche vai dizer. E aí ele vai influenciar toda essa moral, né, que surge a partir dessa liberdade do homem em relação às garras lá da religião. Tem um livro do Nietzsche, que eu não vou lembrar qual é agora, mas é que ele fala assim, né, que o homem só vai ser livre totalmente quando o último padre for enforcado, acho que nas vísceras, né, nas tripas de um bispo, do último bispo. Se eu não me engano, é essa um pouco a frase, né? Veja, é muito forte isso. Mas aqui ele está expressando toda a ideia contrária que ele tem para com a religião, né? Que a religião é essas regras que vão que vão usar a ideia de Deus para que os interesses sejam o que vai ditar as regras da sociedade, né? E aí, esse interesse da religião, né? Interesse pessoal da religião, não é o que deve ditar as regras, e sim, né? O próprio desenvolvimento da autonomia da humanidade, tá certo? Então, existe liberdade? Né? Segundo o Sartre, a liberdade é a própria liberdade. Né? Nós somos condenados a sempre escolher, e nisso consiste a liberdade, tá certo? Então, nós não se baseamos entre o bem e o mal, mas o homem desenvolve isso pelo aí, seu processo de desenvolvimento racional, que é o que a gente viu como base para a ação moral, sempre baseado que num racionalismo ético, e aí, né, a liberdade está o quê? Nesse processo, né? Mas segundo o Sartre, tudo no que nós fazemos consiste o quê? Da própria liberdade do sujeito, né? Mesmo com a opressão, existe uma liberdade em relação, né, a se desenvolver ou não as ações ali naquele contexto, tá certo? Pessoal, eu não sei precisar quando será a prova, tá? Eu sei que a gente vai ter aula normal no próximo sábado, né? E eu sei que vai ter, acho que uma pausa no dia 9, tá? Confirme isso no calendário de vocês, tá bom? Mas no próximo sábado tem aula normal das nossas DIs, tá bom? Então, não sei precisar a data da prova. Pessoal, nós estamos quase aí, né, nos encaminhamentos finais da nossa aula. Então, para fixar um pouco essas ideias que a gente viu aqui, eu tenho uma proposição, né, de atividade. E, né, se você leu lá o seu material, nós temos uma situação, problema, que é o casamento dos turcos, né? Um casal que eles fazem o quê? Né? Eles, em vez de fazer uma festa, eles usam o dinheiro, né? E eles vão fazer o quê? Uma doação para um campo de refugiados. E aí essa é a situação, problema, né? E a partir desse contexto lá, eu elaborei aqui esses questionamentos para a gente pensar, então, a partir aí dos pensadores dessa aula, tá certo?
Então, nós nascemos bons ou maus? Qual é a ideia que você tem, né? As questões vão basear nesse propósito, né? Da nossa natureza. Nós nascemos bons ou maus? Então, se nós nascemos bons, por que há refugiados no mundo tão extenso e cheio de recursos, né? Se nós nascemos maus, né, por que vivem, né? Muitas pessoas vão viver em condições desumanas, e aí adultos, crianças, os idosos lá nos lugares de refúgio, que existem refugiados no mundo. Se nós nascemos bons, quais os motivos para levar uma pessoa a compartilhar, né, esse banquete de casamento, como foi apresentado lá na situação problema, né? Que marcas da moralidade ética são encontradas lá nessa situação problema, tá certo? Esses questionamentos nos conduzem a pensar o quê, né? Se ninguém se considera mal, por que o mal ainda subsiste? Então, nós vamos ter aqui uma resposta, né, que tenta abarcar todos aqueles questionamentos, né? Então, a situação problema tem lá o casamento, né, do casal turco, e aí a ação que eles desenvolveram. Então, a partir dessa ação, nós refletimos aqui esses questionamentos. Então, se ninguém se considera mal, por que o mal ainda subsiste? Nós vamos ter um documento da Igreja Católica, do Papa Leão XIII, que ele vai dizer o seguinte, em relação a essa resposta: por que o mal subsiste no mundo? Da audácia dos maus se alimenta a audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. Então, se existe maldade no mundo, né, se existem situações de enfrentamento ainda, né, para o que? Acabar com a fome, acabar com a miséria, né? Tudo isso existe por quê? Porque nós nos omitimos. Então, os maus, né, eles se alimentam da nossa covardia. Então, se existe o mal, é porque nós ainda não fizemos tudo que era necessário para que isso acabasse. Então, os maus, né, quem pratica a maldade, aqui estendendo, né, para dizer que também, além do mal, existem pessoas ruins, né, tudo isso acontece pela omissão, né? E depois nós temos o pensamento do Martin Luther King, que vai nos dizer o seguinte: o que me assusta não são as ações, né, e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Então, pode parecer um absurdo a situação lá do casal, né? Em vez de, né, usufruir ali da festa, né, ir lá fazer uma doação ou uma refeição para os refugiados. Pode parecer um absurdo, né? Eu não faria isso, né? Mas nós vemos que ainda há pessoas boas no mundo e que essa ação boa deveria ser uma regra para todos, né? Então, esses dois pensamentos aí, tanto do Leão XIII como do Martin Luther King, vêm nos dizer que é necessário também, né, essa ação moral, né, por um princípio ético, o quê? De fazer o bem pelo bem. E aí, a maldade do mundo, ou, né, as pessoas que são más no mundo, elas vão o quê? Diminuir diante do que da nossa própria ação, né? Seria essa aí uma reflexão possível sobre a situação problema, tá bom? Então, nós estamos nos conduzindo aí para o final da nossa aula. Em linhas gerais, você viu, né, a abordagem aí de alguns dos principais filósofos, né, dessa formação de um pensamento moderno, né, de uma moral moderna, e nós temos aí o fechamento da nossa unidade 2, né? Aqui mais alguns questionamentos que, né, ficaram. O homem é bom ou mal por natureza? O que prevalece na sociedade é a bondade ou a maldade? Acho que a gente já refletiu e respondeu, né, anteriormente. Mesmo que não se considere mal, o homem, né, ou seja, a humanidade pouco faz para combater aí a maldade que existe no mundo, tá certo? Então, como eu disse, fechando aí a nossa unidade 2, nós vimos o quê?
a formação da moral ocidental, né? De onde que vem o nosso modo de agir, nosso modo de se comportar? Então, a gente viu aí as influências, o que? Tanto, né, da filosofia, falando do racionalismo ético, como também da religião, falando da ideia de dever, e como isso foi questionado, né? E aí a gente tem essa construção da ação moral, né? Pautado pela reflexão ética, que aí, eu acho que como expressão maior, nós temos o imperativo categórico do Kant, né? Haja de tal forma que a sua ação possa se tornar uma máxima, ou seja, ser repetida universalmente. E a frase do Cortella que me toca muito é, né, se a gente não pode contar as nossas ações para a própria mãe, porque ela vai se envergonhar de nós, é porque as nossas ações não estão sendo condizentes, tá certo? Então, com isso, eu finalizo a nossa aula, agradeço a você que participou, né? Espero que você continue aí desenvolvendo os estudos, né, as nossas reflexões, que não param por aqui. A gente tem mais 2 unidades no decorrer aí da nossa disciplina. Tá certo? Então, obrigado, bom fim de semana para vocês e boa continuidade de estudos. Agradeço o nosso tutor que nos acompanhou aí também. Até a nossa próxima aula.